Como nós vimos há pouco, políticas públicas tentam preparar a comunidade LGBT, especialmente travestis e transexuais, para o mercado de trabalho. O projeto Transcidadania da Prefeitura de São Paulo pretende conciliar a bolsa com a elevação de escolaridade, curso profissionalizante e rede de proteção à saúde. Mas antes quer se tornar mais conhecido do seu público-alvo. A população LGBT vive pulverizada. O que existe são locais de concentração e frequência, e é onde o programa quer estar. O próprio Centro de Combate à Homofobia, ele vai ter uma mudança de endereço para ficar exatamente num local muito próximo, né, dos locais de convivência da população LGBT. E tem dado resultado porque essas ferramentas que a gente tem como o Centro de Combate à Homofobia, eles têm um aumento constante do número de atendidos. Então a gente acredita que a gente tem cumprido esse papel de divulgar, né, de chegar até essa população. No Transcidadania, a bolsa continuará valendo, só que para elevação de escolaridade por meio do EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ou do Pronatec. A gente espera que com esse programa, que vai ter duração de 2 anos, né, a gente consiga que essa pessoa que entrou no pote, que passa a ser do Transcidadania, ela saia com uma realidade um pouco diferenciada. Voltando para a sala de aula, né, e tendo aí um diploma, né, tendo cursos profissionalizantes que vão poder construir um currículo bem mais rico, e aí isso nos facilita nessa interlocução com o mercado de trabalho. E provavelmente fortalecida para enfrentar os muitos preconceitos e rejeições que ainda sofrem. Às vezes as pessoas olham não o profissional da pessoa, e sim o que ela é aparentemente e o que ela é de verdade. Hoje, o tema da transexualidade e do homossexualismo já está sendo debatido com mais frequência na sociedade. Mas o preconceito continua o mesmo, ou talvez esteja mais explícito. Isso acontece no dia a dia das travestis, transexuais e do grupo em geral no LGBT, né? A gente sempre que está na rua, sempre está escutando alguma piada, né? Alguém que diz alguma palavra que ofende, né? Que maltrata a pessoa. Eu acho que o preconceito homofóbico, o preconceito transfóbico, ele é um fenômeno que a gente ainda continua constantemente estudando, né? Porque é algo que não que seja novo, isso acontece há milênios, né? Mas que recentemente começa a ser estudo da academia, começa a ser debate da sociedade, então a gente começa a entender, né? A entender um pouco melhor. Mas assim, é difícil a gente conseguir, em tão pouco tempo de debate, superar um preconceito como esse, que é filho do patriarcado, que é filho do machismo e que está arraigado no DNA da sociedade. Esclarecer, falar a respeito, ouvir, são comportamentos que nos ajudam a compreender o outro, tenha ele a mesma ou uma orientação sexual diferente da nossa. A homossexualidade sempre existiu? O termo homossexual começou a ser usado no final do século XIX. Antes você não identificava as pessoas como homossexuais, bissexuais, travestis, mas você tem relatos de relacionamentos homoafetivos, de pessoas que se vestiam de acordo com o sexo ou gênero oposto, desde o início dos tempos, tanto nas civilizações ocidentais quanto em tribos indígenas, em civilizações orientais. A gente tem alguns livros, né, que relatam isso bastante. Por exemplo, quem tiver curiosidade, o livro Homossexualidade, uma História, do Colin Spencer. O que fazer quando a própria família é homofóbica? Então, Elaine, agradeço pela pergunta. Esse talvez seja um dos dramas da população LGBT, porque no caso de racismo, antissemitismo, por exemplo, o negro, o judeu, são discriminados pela sociedade, mas eles têm em casa um ponto de refúgio, onde são acolhidos. As pessoas homossexuais e LGBTs têm em casa, em geral, infelizmente, o primeiro lugar de opressão, o primeiro lugar de homofobia, de transfobia. O que a gente pode fazer? A gente tem em São Paulo, por exemplo, o GPH, o Grupo de Pais de Homossexuais e LGBTs, que é organizado pela Edith Modesto. Ela tem um trabalho muito interessante. Quando o adolescente chega até ela relatando a homofobia dos pais, ela tenta entrar em contato com esses pais, explicar que a homossexualidade não é nada que torne o filho dela alguém imoral, alguém mau caráter, que é uma pessoa tão normal quanto qualquer heterossexual, e faz esse trabalho de conscientização.
O que a gente precisa, eu acho, era o Estado encampar o combate, o enfrentamento à homofobia e à transfobia como política pública e, entre uma das diversas medidas, você tentar conscientizar, fazer campanhas na televisão, enfim, políticas públicas em geral, para incentivar os pais a aceitarem os filhos enquanto homossexuais, respeitarem a sua individualidade enquanto LGBTs. Essa homossexualidade está ligada a algum distúrbio mental? Não. A Organização Mundial de Saúde, desde 1990, já falou que a homossexualidade não é doença, desvio psicológico, perversão, nem nada do gênero. Ela é uma das livres manifestações da sexualidade humana. A travestilidade e a transexualidade ainda são consideradas doenças, infelizmente. Você tem um movimento mundial, que é Stop Transpathologization, né, pela despatologização. A França despatologizou a transexualidade em 2009. Alguns países o fizeram, mas a Organização Mundial de Saúde ainda considera uma doença, é uma coisa que a gente acha errado. Então, é uma questão de identidade da pessoa que tem que ser respeitada. Onde denunciar casos de homofobia ou transfobia? A Presidência da República instituiu o Disque 100 para denúncia antidiscriminação, ao modo LGBT. Centro de Combate à Homofobia, Prefeitura de São Paulo. Coordenação de Políticas LGBT Municipal e Estadual. DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Também investiga casos de homofobia, transfobia e discriminação em geral. Defensoria Pública. Tanto em São Paulo quanto em outros estados brasileiros, há um núcleo de combate à discriminação e ao preconceito. Qualquer delegacia é obrigada a fazer boletim de ocorrência e investigar. No próximo bloco, o deputado federal Jean Willis, um combativo ativista pelos direitos das minorias, fala o bom para todos. Defender a criminalização da homofobia só faz sentido se a gente conciliar essa defesa com o Estado penal mínimo.